Olá, queridos irmãos e irmãs. Uma vez mais, sejam bem-vindos ao nosso canal Evangelista Albênio Lourenço Oficial. Estamos com um novo nome, aqui no canal, mas o trabalho na mesma essência, anunciar a palavra de Deus aos corações. Amém? Hoje nós estamos com uma mensagem muito importante, uma mensagem que eu sou apaixonado por ela. E o que eu gosto, vocês sabem, Eu preciso compartilhar com vocês, porque o que me abençoa, eu creio que também pode estar abençoando vocês. Estou aqui com a minha Bíblia, já pronta para que a gente possa meditar nessa mensagem. Antes, porém, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, porque isso vai ajudar muito no crescimento do canal aqui no YouTube. E compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Podemos contar com você? Eu sei que sim. Que Deus abençoe você fortemente. A mensagem de hoje tem como título Igreja de Deus, coluna e fundamento da verdade. Eu queria falar com os amigos, com vocês, queridos irmãos, sobre a Igreja de Deus. E a Bíblia mostra a Igreja de Deus como sendo a coluna, o fundamento, o baluarte da verdade. Eu queria pedir que os irmãos abrissem a Bíblia, procura aí 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Abra a Bíblia aí, irmãos. 1 Timóteo 3,15. Já cheguei aqui. Estou pronto. Procure aí na sua Bíblia, 1 Timóteo 3,15. Olha o que diz. Estou fazendo uso aqui da Bíblia King James, 1611, a versão, ok? 1611 fiel. Verso 15. Todavia, se tardar para que vós saibais como convém te comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e fundamento da verdade. A palavra de Deus mostra, irmãos, que a igreja do Deus vivo, ela é a coluna e fundamento da verdade. Então, qual é a função, irmãos, de uma coluna, de um fundamento, de um alicerce? É sustentar, é segurar, é dar segurança, é sustentar. Um grande prédio é sustentado por alicerces, colunas, com vigas ali de ferro, concreto, protegendo. Então, a Igreja de Deus, ela é coluna e fundamento da verdade. A Igreja de Deus, ela possui a verdade bíblica e ela é sustentada em cima dessa verdade. E a verdade sempre prevalecerá. Então, é importantíssimo o corpo organizado, a igreja. É importantíssimo. Para muitos, infelizmente, tem sido negligenciado esse fator importante na jornada da fé, que é a igreja. E ao longo dos versos aqui nós vamos avaliando ponto por ponto. Procura aí, irmãos. Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse 10, verso 8 a 11. Apocalipse 10, verso 8 ao verso 11. Vamos ver o que diz aqui essa passagem. Apocalipse 10, 8 a 11 diz: E a voz que eu ouvi do céu falou comigo novamente e disse: Vai e toma o pequeno livro que está aberto da mão do anjo que esteve em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui até o anjo e lhe disse: Dai-me o pequeno livro. E ele me disse: Toma e come, e ele fará no teu ventre amargo, mas em tua boca será doce como mel. Verso 10. E eu tomei o pequeno livro da mão do anjo e o comi, e ele era na minha boca doce como mel. E assim que eu terminei de comê-lo, meu ventre ficou amargo.
Atenção agora para o verso 11, irmãos. E ele me disse: tu deves profetizar novamente diante de muitos povos e nações e línguas e reis. Bem, esses textos que eu acabei de ler para vocês, que faz parte do final do capítulo 10, é uma profecia relacionada ao movimento milerita naqueles anos ali de 1840, 1843, 1854. É ali que essa profecia se cumpre. Por exemplo, vamos ver detalhe por detalhe. O verso 11, aliás, o verso 8, melhor dizendo, fala uma ordem para que João, no caso aqui no Apocalipse é João, né, que está escrevendo, pegasse um livro da mão de um anjo e comesse esse livrinho, esse pequeno livro. No verso 9, fala que ele obedeceu o anjo. E ele pediu. E o anjo disse: toma-o e devora-o, come-o. Quando fala comer nessa passagem, irmãos, significa estudar. Quando eu devoro um livro, significa que eu estudei o livro. E disse aqui que quando ele fizesse isso, João teria aqui uma experiência de doce e amargo. Porque na boca era doce como mel, mas quando chegasse ao estômago se tornaria amargo. Ou seja, o conteúdo do livro traria situações boas, que aqui é o doce, né? Porém, o amargo do estômago seria situações ruins. E quando é que se cumpre no movimento milerita de 1843-44? É quando Guilherme Miller, juntamente com vários outros irmãos, começaram a estudar o livro de Daniel, principalmente a porção das 2.300 tardes e manhãs, a profecia das 2.300 tardes e manhãs para a purificação do santuário. Essa profecia, esse pedaço do livro de Daniel é esse livro pequenininho que tem aqui no final do capítulo 10 de Apocalipse, que o anjo diz para João comer. Esse livrinho é essa porção pequena do livro de Daniel. E aí Guilherme Miller começou a estudar a profecia e chegou à conclusão, baseado na Bíblia, nos cálculos bíblicos, que Jesus voltaria à Terra, e que esse momento se daria em 1853 para 1854. Entende? Precisamente em 22 de outubro de 1854. Depois nós temos um estudo em cima disso, e que eu não tenho tempo agora de detalhar mais sobre isso. Mas ele foi na profecia e achou esta mensagem. Porém, ele acertou as datas, mas errou o evento. Não era a volta de Jesus. A purificação do santuário, irmãos, não era a volta de Jesus, como muitos de vocês sabem. Ali se tratava do início do juízo investigativo do santuário celestial. Então, quando ele descobriu e achava que era a volta de Jesus, ele começou a anunciar: Jesus vai voltar, e com uma convicção tão grande que se tornou doce como mel. Você está entendendo agora a parte doce como mel? E começou a anunciar. Só que chegou o dia marcado para a volta de Jesus, conforme ele tinha feito o cálculo profético, e não aconteceu a volta de Jesus. Então tornou-se amargo. Foi uma grande decepção para os cristãos daquela época. Muitas pessoas se decepcionaram. De todos aqueles que estavam aguardando, dividiram-se em 3 grupos. Um grupo voltou para suas igrejas denominacionais de origem e não estudaram mais a profecia. Outro grupo abandonou a fé. E um terceiro grupo continuou insistindo no estudo da profecia para saber em que ponto eles haviam errado. E ali eles tiveram auxílio de Deus. Deus deu visões a eles e mostrou que na verdade não era a volta de Jesus, mas sim a passagem de Jesus do santo para o santíssimo no céu, dando início então ao juízo investigativo na sua primeira fase. Ok? Só que o texto aqui de Apocalipse
8, verso 11, irmãos, fala que era necessário, não era a volta de Jesus, ainda era necessário profetizar novamente. Profetizar aqui nesse sentido é pregar o evangelho. Era necessário ainda pregar o evangelho diante de muitos povos, nações, línguas e reis. Existia um mundo a ser alcançado, um planeta inteiro, muita gente, muitas nacionalidades, muitas pessoas para ouvir o evangelho. Ainda não era o momento de Jesus voltar, tinha que pregar. Apesar de que Jesus deveria ter voltado naquela época, mas por falta de preparo do povo, como diz o Espírito de Profecia, não ocorreu. Mas precisava ainda então, já que Jesus não ia voltar ali, precisava ainda pregar o evangelho. Então, esse terceiro grupo, eles fundaram a igreja adventista, que ainda não era do sétimo dia, ainda não tinha a verdade do sábado. Mas ali apareceram os primeiros, os pioneiros adventistas. E a igreja de Deus começou a crescer justamente ali a partir do ano de 1854, mais para frente um pouquinho se firmou como organização, tudo direitinho, tudo organizado. E a igreja passou a ir pouco a pouco avançando, luz após luz que Deus ia dando e formando seu corpo doutrinário. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia surge no cenário profético mundial em 1844 com uma missão de anunciar a volta de Jesus e a mensagem dos 3 anjos, que contém a volta de Jesus e várias outras mensagens. A tríplice mensagem angélica, ali descritas em Apocalipse 14, do verso 6 em diante. Amém, queridos? Então, eu apenas dei um breve resumo do resumo, tá bom? Resumo do resumo do que foi o início do movimento adventista, Igreja de Deus, coluna e fundamento da verdade. Olha o que diz aqui Efésios 5, 25 a 27. Efésios 5, procura aí. Efésios 5, 25 ao verso 27. Diz o seguinte: maridos, amai suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém, queridos? Você ouviu atentamente esses versos? Aqui fala que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Cristo ama a igreja. Disso nunca devemos duvidar. Cristo, ele ama a igreja. E Cristo deseja que ela seja santificada. Porque o verso 6 diz: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A igreja deve ser alimentada com a palavra de Deus para manter-se limpa, purificada, santificada. Santifica-os na palavra, santificas na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é quem santifica a igreja. Quanto mais estuda-se a palavra de Deus, mais a igreja torna-se santa. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É isso que Deus espera da sua igreja. É isso que Deus quer para a sua igreja. Uma igreja santa, sem mácula. Quando a Bíblia fala sem mácula, é sem pecado. Pura, bem vestida para o seu esposo. Amém, irmãos? É assim que Deus quer a igreja. E lembrando, antes de mencionarmos a igreja como organização, lembre-se que eu e você somos uma igreja. Somos templo do Espírito Santo. Precisamos ter o mesmo princípio que é para a igreja denominacional. Também temos que ter os princípios para cada indivíduo, porque somos membros do corpo de Cristo, né? Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os membros que faz o corpo funcionar, cada um na sua funcionalidade. Salmo 122 é um texto que eu gosto muito e eu convido você a procurar aí na sua Bíblia, Salmo 122. Procura aí, irmãos. Salmo 122. Quero ler para vocês o Salmo 122. Os versos serão os versos 1 só. Apenas o verso 1. Salmo 122, verso 1.
Aqui está. Olha o que a palavra diz. Presta atenção. Fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Em outras versões diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amigos, um momento de reflexão aqui. Chega mais perto. Você tem se alegrado quando você é chamado a ir à igreja? Você tem sentido prazer em ir? Você conta nos dedos, conta no ponteiro do relógio o dia do culto chegar para você ir? Ou você é daqueles que negligenciam a solene reunião dos santos? Os cultos, irmãos, são importantíssimos para a nossa vida. Não negligencie, em nome de Jesus, não negligencie a sua participação no culto. A Igreja Adventista, ela tem cultos no sábado, culto no domingo, culto na quarta-feira e em alguns outros dias, a depender das programações especiais, como semanas de oração e etc. O que você tem feito para usufruir dessa bênção que Deus colocou na nossa vida, que é a igreja? Eu confesso a você que eu passei agora 2 meses sem poder ir muito à igreja por causa de um acidente, acabei fraturando o pé e tive dificuldades para ir à igreja. Fui em alguns momentos assim bem perdidos por causa de um ou outro irmão que me ajudava dando carona, ia me buscar em casa, me levava para a igreja e me trazia. Mas eu pude sentir o quão falta faz, irmãos, a gente não poder estar na igreja, irmãos. Eu não quero isso mais. Que Deus livre-me de ter qualquer tipo de problema que eu não possa ir à igreja, irmãos. É horrível. Irmãos, se você tem saúde, se você está podendo se locomover, você mora aí pertinho da igreja adventista, não deixe de ir à igreja. Não deixe de ir à igreja. Não negligencie. Outra coisa, não seja apenas daqueles que só vai no sábado e falta na quarta, falta no domingo. Ok, alguém pode estar dizendo assim, mas está tão chato. O culto do sábado ainda tá, mas o do domingo e o da quarta-feira está muito chato. Irmãos, vai para lá para orar, para falar com Deus, para ler a Bíblia, para ouvir as mensagens. Se relacione com Deus lá. Obviamente você vai fazer isso também em casa, mas aí ir para a igreja tem importância, porque se não tivesse, não estava na Bíblia pedindo para a gente ir. Mas faz o esforço. O que está ruim agora vai melhorar mais para frente. Entende? Jesus está cuidando de tudo. Ele é o grande supervisor da igreja dele. Então o que está errado vai ser consertado. Pode ter certeza. Tem um texto no livro Obreiros, Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 61. Tem um texto ali muito bom, eu gosto demais dele. Eu vou mencionar só um pouquinho dele para você ver o que o Espírito de Profecia fala sobre a igreja. E ali é dito que Deus, ele não está guiando ramificações, um pouco aqui, um pouco ali, mas sim um povo que guarda os seus mandamentos. E mesmo que haja problemas e defeitos e erros na parte da direção da igreja, na administração da igreja, Deus mesmo vai colocar em ordem todas as coisas, tornando o mal bem e o errado em certo. Ele vai mudar a situação da sua igreja, porque ele ama a igreja, ela é a menina dos olhos dele, ela é o corpo de Cristo e você precisa estar nela. Por acaso eu estou falando aqui para alguém que está fazendo planos para abandonar a igreja? Será que eu estou pregando aqui para alguém que está fazendo esses planos há dias em deixar de ir à igreja, em abandonar a igreja? Será que eu estou falando para alguém que já deixou de ir para a igreja, já abandonou, já abriu mão? Será? Volte em nome de Jesus, supere as dificuldades, supere os problemas, supere tudo que for preciso superar, mas não saia da igreja. Não é tempo de sair da igreja, não é tempo de sair da igreja, irmãos. O salmista disse, fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho esse texto vivo na minha vida, eu fico feliz, irmãos. Fico feliz quando eu posso ir para a igreja. Eu fico feliz que essa felicidade possa chegar no seu coração também pelo poder do Espírito Santo. Amém? Amém, irmãos.
Olha só o texto de Hebreus 10, 25. Abra a Bíblia aí então. Procura Hebreus. Hebreus é o 10, verso 25. Um texto muito conhecido. Que está, Hebreus 10, 25. Um texto muito conhecido acerca da igreja e do povo de Deus. Olha o que diz. Não abandonando a nossa assembleia, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que verdes que aquele dia se aproxima. Você ouviu esse texto? Você já tinha visto esse texto? Eu vou repetir: não abandonando a nossa assembleia, o ajuntamento para o culto. Não abandone, como é costume de alguns. Não tome essa decisão infeliz de abandonar os cultos, como é costume de alguns. Não faça isso. Antes, exortemos-nos uns aos outros, um aprendendo com o outro, um ensinando ao outro. Só pode ser feito isso na igreja, na congregação, todo mundo reunido. E diz mais aqui, e mais agora que sabemos que o dia está se aproximando, o dia da volta de Jesus está se aproximando. Amém, irmãos? A volta de Jesus está se aproximando, irmãos. Isso não se pode negar, ok? Então precisamos estar dentro da arca, que é a igreja de Deus, coluna e fundamento, baluarte da verdade. O último texto que eu queria ler é Efésios, no capítulo 4, verso 11. Vamos voltar então para a carta de Paulo aos Efésios, agora no capítulo 4. Efésios 4, verso 11 ao verso 16. Olha só o que diz esse texto. Fique atento. Olhe bem. E ele mesmo deu a alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia de homens que ficam na espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, cabeça da igreja, né? Verso 16. Do qual todo o corpo, ou seja, a igreja toda, bem ajustada, se compactando pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, ou seja, cada membro, né, fazendo sua parte. Que texto maravilhoso, né, irmãos? E continua. Faz o aumento do corpo, olha. A igreja cresce para a sua edificação em amor. Amém? Esse texto, irmãos, fala da igreja, fala de Cristo, fala dos membros, fala de mim, de você. E para que a gente possa alcançar a plenitude da estatura de Cristo, como diz o verso 13, é importante estarmos na igreja. A igreja de Deus, o corpo de Cristo, precisa ser edificado. Nós precisamos ser edificados juntos. Eu e você precisamos de igreja. Eu e você precisamos de igreja. Você entende? Não deixe a igreja, não negligencie a igreja. Eu faço parte da Igreja Adventista Sétimo Dia com muito amor. Eu quero morrer dentro dessa igreja. Ou até Jesus voltar, quem sabe eu estar com vida. E eu quero continuar pregando o Evangelho. Quero continuar ensinando o Evangelho, vivendo o Evangelho, buscando uma vida semelhante com a de Cristo e sempre estar com você aqui no canal, incentivando para que todos possam tomar essas decisões que nos levará para próximo de Cristo, pertinho de Cristo. E eu repito, se eu estou falando aqui para alguém que fez planos ou está fazendo planos para abandonar a igreja, ou talvez até para alguém que já fez isso, já abandonou há tempos, chegou a hora de voltar. Chegou a hora de, como o filho pródigo fez, reconhecer o erro e voltar. Lembre-se,
Não fique na igreja por causa de pessoas e nem saia dela por causa de pessoas. Vá para a igreja por causa de Cristo e fique lá até o fim por causa de Cristo. Cristo nunca magoou você, Cristo nunca traiu você, nunca lhe enganou. Por que então que ele vai ser penalizado com a sua falta na casa dele por causa do erro de outros? Quando alguém erra conosco na igreja, essa aí é uma oportunidade da gente exercer o perdão. Ok? Quando alguém erra conosco na igreja, nos ofende, nos calunia ou faz qualquer tipo de coisa ruim, é uma oportunidade do nosso caráter ser transformado, da gente perdoar e ficar semelhante ao Pai. Amém, queridos? Não fique saindo de igreja por causa de qualquer coisa. Vá por Cristo e quando Ele voltar, Ele vai buscar você para levá-lo para o reino celestial. Como disse o salmista, né? Alegrei-me quando me chamaram, como disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, queridos? Que essa mensagem possa mexer com você, como mexeu comigo, possa fazer você entender a importância da igreja na nossa vida. Então, a partir de agora que você ouviu essa mensagem de Deus, não falte mais no sábado, não falte mais no domingo e não falte mais na quarta-feira. E se tiver semana de oração, vai todos os dias. Seja qual for a programação, esteja lá, participe. Para muitos de fora, pensa que é apenas um ajuntamento de fanáticos. Mas para quem conhece o Evangelho, quem sabe o plano da salvação, sabe que ali faz parte de uma jornada, que o seu final será de salvação quando Jesus voltar. Igreja é preciso e nós não podemos negligenciar essa verdade. Vamos orar? Pai querido e eterno Deus, obrigado por essa mensagem, Senhor. A igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Ajuda-nos, Senhor, a andar nesse caminho. Se eu estou aqui, Senhor, falando com alguém que abandonou a igreja, que o Teu Espírito a conduza nesse retorno. Que ela volte na certeza de que o Senhor está com os braços abertos para recebê-lo. Abençoa, nos fortalece na fé e nos ajuda a permanecer na Tua igreja até o fim, trabalhando na pregação do Evangelho, fazendo uso dos nossos dons de maneira certa e glorificando o Teu nome. Que nós possamos ter no nosso coração, Senhor, o desejo, semanalmente, de estarmos nos cultos, que adorando e Te servindo. Nós oramos e agradecemos por esse momento aqui no canal, no nome sagrado, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. É isso, amigo. Obrigado uma vez mais porque você ficou conosco aqui para essa mensagem. Em breve teremos mais mensagens aqui no canal. Fiquem atentos, ative o sininho das notificações para não perder nada. Que Deus abençoe você, Deus fortaleça a sua caminhada. Fica conosco aqui, compartilhe o vídeo e vamos juntos, porque breve Jesus voltará. E lembre-se que está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Forte abraço e até o próximo encontro aqui no canal.